Integração. Se você pensar nessa ideia que eu estou falando aqui da Torre de Babel, que o sujeito estava junto. Depois eles se separaram. Se você pensar que é uma possibilidade de eu reunir novamente essas pessoas, você não precisa nem conhecer conceitos econômicos como custos de transação, custos de intermediação. Automaticamente você, pela lógica, sabe que é muito mais fácil transacionar em uma comunidade onde estão todos no mesmo local, que falam a mesma língua, que utilizam a mesma moeda, do que cada um em redutos diversos. Porém, a questão é, como fazer isso? E aí que está um segredo que poucas pessoas conhecem quando se fala em criptomoedas e em tokenização. Provavelmente, se você já tem alguma familiaridade com tokenização, você já deve ter ouvido falar sobre blockchain. Ótimo, blockchain é fundamental dentro da estrutura. Mas o segredo está na rede. Eu só consigo unir pessoas por meio de redes. Então, quando a gente fala hoje sobre tokenização, e a gente fala nessa ideia de integrar o comércio, nós estamos falando na construção de uma nova rede. E é disso que se trata inicialmente. Então hoje nós temos a rede, de um lado, uma rede tradicional, onde as operações de comércio eletrônico acontecem, que é uma rede totalmente desorganizada, embora ela dê uma sensação de que funciona muito bem. Só que é o que a gente está acostumado. A gente nunca viveu um cenário de uma rede integrada, da forma como eu estou pressupondo e que é o objetivo. Quando você vai conversar com os técnicos, eles sabem que essa rede não é a ideal. E é por isso que hoje, então, na medida que nós temos uma outra rede, o mundo todo está migrando para essa outra rede. É por isso que o presidente do Banco Central do Brasil ele fala: nós estamos migrando para uma economia tokenizada. A tokenização vai revolucionar os meios de pagamento. E aí tem um detalhe, a maioria das pessoas não tem essa visão, agora já uma visão que as instituições financeiras já possuem, então elas estão indiferentes a esse processo. Agora o que é interessante e que eu gosto de chamar a atenção das pessoas é o seguinte: a rede que você hoje está acostumado, ela está toda dominada por esses intermediários, por essas instituições financeiras. Essa rede que está sendo construída, onde nós já temos produtos, você pode pensar uma nova estrada, mas é uma estrada que já está funcionando, não como deveria, mas que vai funcionar. Ela já está acontecendo, já tem produtos e eu consigo acessar ela direto. Então hoje, por exemplo, eu já consigo ter acesso a essa nova rede, que vai trazer, cujo intuito é fazer essa integração, novamente, do comércio, e eu tenho benefícios de poder atuar nessa rede. Eu consigo fazer, por exemplo, empréstimos, conforme o colega ali mencionou, que vamos falar um pouco mais à frente, chamados flash loans. Ainda há toda uma complexidade tecnológica, nós estamos no início, mas as coisas acontecem muito rápido. Então é isso que eu quero chamar a atenção para vocês, quando a gente fala sobre tokenização e criptomoedas, a gente está falando numa nova rede de negociação de bens e direitos. É disso que se trata. Uma rede que vai substituir essa rede. Gradativamente ela vai substituir. Se ela não for substituir, o que já está acontecendo é uma comunicação desse sistema antigo com o novo sistema. Mas a questão é que o sistema é melhor. Então mesmo os bancos, que até então falavam que eram super poderosos, hoje eles estão querendo ir para esta rede. Dinheiro público está sendo gasto, por exemplo, caso você não saiba, os tributos que você paga, parte deles estão sendo gastos para criar um projeto que permita que os bancos se integrem a essas redes públicas, conhecido como DREX. Por quê? Porque se você for estudar, você vai ver que essa rede ela traz melhores perspectivas. Ainda não é melhor em muitos aspectos ao sistema tradicional, mas não há dúvida de que ela, com o passar do tempo, ela vai substituir, porque essa é uma necessidade, essa reconstrução, que a gente pode colocar aqui como uma reconstrução da Torre de Babel, é algo almejado pela humanidade durante toda a história. Por que nós falávamos muito anos atrás em globalização? Para que globalização? Não é melhor cada um ficar do seu canto, separado? Não precisa de globalização, né? E nós vemos que não, a humanidade ela quer se integrar novamente. E hoje a forma de promover essa integração, especificamente do comércio eletrônico, são essas novas redes de caráter transnacional. Porque quando nós falamos sobre redes como Bitcoin e Ethereum, e é obviamente que eu só posso promover uma integração de pessoas que estão em nações diferentes,
que falam línguas diferentes, que utilizam moedas diferentes, se eu tiver uma rede que seja transnacional. E é disso que se trata o Bitcoin, é disso que se trata o Ethereum. Cada integrante da rede está em um lugar independente do outro, não há um centro. Então essa ideia de não ter um centro não é uma coisa da cabeça do sujeito, não vamos ter um centro. Não, é porque faz parte da solução. Se eu quero integrar o comércio e eu quero ser independente de uma nação específica, eu obviamente eu preciso de uma rede de caráter transnacional. Isso parece simples, mas não é, certo? Porque até hoje nós vemos ainda as pessoas ignorando por completo o que é dito na introdução do white paper do Bitcoin, por exemplo, e nós só ouvimos falar de halving, de que vai aumentar o preço, de que vai cair o preço, e obviamente as pessoas elas continuam sendo aí muitas inclusive enganadas e perdendo aí muito dinheiro. Aí você pergunta, você acha que eu estou preocupado com o preço se vai subir? Não estou preocupado, porque eu sei da questão tecnológica, eu sei o que efetivamente importa. Então a rede Ethereum ela veio trazer mais características, veio adicionar características à ideia trazida pelo Bitcoin, mas o Bitcoin é efetivamente a criação, né, aquilo que de fato importa, mas a rede Ethereum ela veio e ela expandiu bastante essa possibilidade de integração, de criação de produtos. O Bitcoin ele continua sendo desenvolvido, é difícil a gente dizer o que vai prevalecer no longo prazo, porque o Bitcoin há desenvolvedores, há soluções, não tem como a gente entrar aqui, inclusive sempre focados nessa ideia do comércio eletrônico. Então, em síntese, a importância da tokenização é essa, é porque é uma nova forma que você vai ter de comercializar produtos. Então a tendência é que os produtos hoje que não estão sendo tokenizados, não são tokenizados, eles serão tokenizados, porque a tokenização é o primeiro passo para que você possa negociar eles nessa nova rede. Tokenização, não quero entrar muito em detalhes técnicos, mas é basicamente você tem um programa de computador que emite um ativo digital, e aí você pode utilizar esse ativo digital para representar determinados bens e direitos. Há toda uma questão de conexão, como isso ocorre. E no canal da DeFi Brasil, nós mostramos isso porque eu tokenizei meu próprio canal. Então ali eu explico os aspectos jurídicos. E você já pode, inclusive, comprar uma fração do canal com intuito educativo, é o que eu destaco. Nosso objetivo não é vender frações do canal para ficar rico, não. É para ensinar vocês como que um processo de tokenização descentralizado ocorre. E por que eu estou falando descentralizado?